Deus. O tema da nossa pregação hoje é a divina proteção. E para falar sobre a divina proteção de Deus, eu quero pedir no livro de Salmos, no capítulo 121. Salmo, capítulo 121. Pai amado e querido, fala conosco através da Tua Palavra, que a Tua Palavra possa ser viva e eficaz, para poder dividir, meu Deus, o corpo e a alma e o espírito, e que essa pessoa seja revelada pela Tua Palavra e abençoada neste dia. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Aqui no versículo de número 5, a Bíblia diz assim, olha só: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O Senhor de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora como para sempre. Amados irmãos, a Bíblia diz que Deus é quem nos guarda. Quando você ouve essa palavra, o Senhor é quem nos guarda, traduzindo, significa o seguinte: é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos protege de todo mal, diz a Bíblia. E o Senhor nos protege para não deixar nem que o sol, nem que a noite, nem que nenhum mal possa nos atingir. Porque uma vez o Senhor nos protegendo, uma vez o Senhor nos guardando, irmãos, nós estaremos em abrigo seguro. Eu não sei se vocês se lembram, alguns anos atrás, daquele episódio que aconteceu nos Estados Unidos, aonde tinha lá duas torres, dois prédios, e naqueles prédios tinham lá todos os escritórios das maiores empresas do mundo, tinha escritório naquele prédio. E aí um avião, um atentado, através de dois aviões, atingiu aquele prédio, e aqueles prédios caíram, matando milhares de pessoas. Irmãos, os Estados Unidos é o país mais seguro para se viver. Os Estados Unidos é o país mais, podemos dizer, mais seguro do mundo. Mas veja que mesmo lá, o país mais seguro, aquelas torres, não era qualquer um que entrava naquelas torres. Para poder entrar naquelas torres, tinham que passar por todo um aparato, tinha que passar por toda uma investigação. E mesmo aquela torre, aparentemente sendo uma torre segura, houve um atentado e aquelas torres desmoronaram, e aquelas torres caíram, matando milhares de pessoas. Porque eu quero que você entenda que não adianta você ter segurança artificial. O que é uma segurança artificial? É você confiar em um carro blindado. Você confiar que você vai estar seguro de você morar num condomínio fechado, de você confiar que você vai estar seguro se você andar armado, ou se você andar com segurança do seu lado. Não, a segurança é de Deus, e a Bíblia diz que o Senhor é quem nos guarda de todo mal. Então, uma pessoa que tem a proteção de Deus, uma pessoa que ela é guardada por Deus, não há mal que possa romper a blindagem de Deus, não há mal que possa romper a proteção de Deus para
poder te atingir. E aí, eu quero contar uma historinha para você, não sei se você sabe, mas diz a história que havia uma galinha, e essa galinha tinha lá os seus pintinhos. E aí, um gavião, ele viu os pintinhos, um distante do outro, da mãe. Então ele desceu para poder, pegar algum daqueles pintinhos. Só que quando a galinha, ela avistou aquele gavião, ela começou a chamar pelos pintinhos, e ela abriu as asas, e os pintinhos foram entrando debaixo das suas asas. E quando os pintinhos todos entraram, que o gavião, ele pousou, ele ficou olhando para a galinha, embora o gavião fosse um predador, mas o gavião não teve coragem de enfrentar a galinha. Sabe por quê? Porque o gavião sabia que a galinha ia fazer de tudo para defender os seus pintinhos. E assim é a mãe, assim é o pai, a mãe, ele faz de tudo para poder defender os seus filhos. Lá no livro de Salmo, capítulo 91, no versículo 4, a Bíblia diz que Deus, ele nos guarda debaixo das suas asas, que Deus, ele nos protege debaixo das suas asas. Então, segurança plena, lugar seguro em Deus. Não adianta, irmãos, é aquilo que a Santa Escritura fala, que, olha, se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha a sentinela. Entenda uma coisa, o que nos protege é Deus. Por exemplo, quando uma pessoa, ela é contaminada por uma doença, ou ela é atingida por uma doença grave, por quê que aquela doença atingiu a pessoa? Porque o anticorpos da pessoa, ele não foi suficientemente forte para proteger aquela pessoa contra aquele vírus e contra aquele bacilo, aquela bactéria. E aí é o que nós lemos, que o Senhor nos guarda de todo mal. E tem mais, quando diz aí que Deus guarda a nossa entrada e a nossa saída, porque hoje em dia tem pessoas que saem de casa e ela não sabe se ela vai poder voltar, porque hoje o mundo, ele está num colapso de maldade. A maldade tem predominado nas pessoas, é roubo, é assalto. Você tem visto pessoas morrerem por causa de um telefone celular, por causa de R$5, pessoas irão sendo assassinadas por coisas boas. Então, se nós não tivermos a proteção de Deus, de nada adianta o nosso esforço. É Deus que guarda você, é Deus que protege você. Tenha consciência que você precisa da proteção de Deus. Não dê uma de super-herói. Mas eu sou forte, eu estou bom, eu moro num lugar seguro. Mas sabe o que é? Ninguém vai mexer comigo. Irmãos, não se atreve a viver sem a proteção de Deus. Mas, ô bispo, por que o Senhor está falando acerca disso? Abra, por favor, no livro de Êxodo, no capítulo 13, por favor. Êxodo, capítulo de número 13, é o segundo livro da Bíblia Sagrada, versículo 21 e 22. 21 e 22, capítulo 13. A Bíblia diz assim, olha só, diz a Bíblia assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para nos guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para iluminar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do seu povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo
durante a noite. Diga glória a Deus. Então preste atenção, amada igreja. A Bíblia diz que o Senhor, Ele ia adiante do seu povo. Nós somos povo de Deus. A Bíblia diz que quando o povo, ele estava lá no deserto, debaixo daquele sol escaldante de 50 graus, olha a proteção de Deus. Deus, Ele protegia o povo do calor do sol através de uma nuvem. Durante o dia, como naquela época não havia eletricidade e o frio durante a noite era muito grande, então Deus, Ele aquecia o seu povo e protegia, iluminava o seu povo, protegia o seu povo com uma coluna de fogo. E a Bíblia diz que Deus fazia tudo isso para que o povo caminhasse. Se tem uma coisa que Deus não gosta, se tem uma coisa que Deus não aceita, é pessoas paradas. Veja que o povo, Deus se manifestava através da nuvem, através da coluna do fogo, para que o povo caminhasse. Entenda uma coisa, irmãos, nós que somos de Deus, a nossa vida, ela tem que andar para frente. Para de ficar olhando para trás. Veja que os museus por aí estão todos falidos praticamente, porque ninguém quer ver mais coisas antigas. As pessoas hoje, elas querem ver coisas novas. Então mas lá atrás eu tinha um carro assim, lá atrás eu tinha uma namorada assim, lá atrás eu tinha uma casa assim, lá atrás eu tinha um salário assim. Irmão, o que passou, olhe para frente. A Bíblia diz que o Senhor ia adiante. Por quê que Deus ia adiante? Para que as pessoas olhassem para frente. E se você ler o versículo 1 do capítulo 121 do Salmo, você vai entender, você vai ver Deus falando o seguinte, que Deus fala para o povo olhar para cima, olhar para frente. Olhe para frente. Mas, poxa vida, bispo, a minha vida está parada. Mas está parada por quê? Porque talvez você está olhando para trás. Talvez você deixou de olhar para Deus, que Deus está na frente. Deus não está atrás, Deus está na frente. E talvez você esqueceu ou deixou de olhar para Deus, que está à frente, para poder olhar para trás. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmão: não é Deus que tem que acompanhar você, é você que tem que acompanhar a Deus. Sabe por que tem pessoas com a vida parada? Porque ao invés dela colocar Deus na frente da vida dela, ela coloca Deus atrás, ela toma a frente de Deus, e ainda ela quer que Deus acompanhe ela. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca, porque Deus não aceita ficar para trás, Deus tem que ficar na frente. E quando a pessoa coloca Deus na frente, quando a pessoa ela coloca Deus como na frente dela, quando a pessoa deixa Deus na frente dela, então a vida dela caminha. Sabe por quê? Porque nós estamos falando aqui sobre proteção. Irmãos, a Bíblia diz que o mal, ele lança setas. O mal, ele lança dados inflamados. O mundo espiritual é tão real ou mais real do que é o mundo físico. Quantas pessoas invejam você? Quantas pessoas desejam mal contra você? Você não está vendo, mas a inveja, o olho grande, aquele mal que a pessoa deseja contra você, espiritualmente, é como se ela estivesse pedindo ao mal que lançasse alguma flecha, algum dardo contra você. Se Deus não estiver na sua frente, aquilo te atinge. Agora, se você permite que Deus fique na frente, o mal pode lançar o dardo que for, a flecha que for, o mal pode lançar a bala que for, mas vai bater em Deus e vai cair, porque Deus é o nosso protetor. Está dando para entender sim ou não? Então deixa Deus ir à frente. O segredo do sucesso daquele povo é porque Deus está na frente. Por isso que mesmo no deserto, num lugar que não tinha nada, Deus supria a necessidade daquele povo, porque Deus ia na frente.
Então, se você deixar Deus na frente, nada vai faltar para a sua vida, nada vai faltar para você. E a Bíblia diz, no versículo, abra aí por favor, do capítulo 14 de Êxodo, no versículo 25, abra aí por gentileza, lá no finalzinho do versículo 25, a Bíblia diz assim, olha só: então disseram os egípcios. Quem eram os egípcios? Os inimigos. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que você não tem inimigo, você não tem nenhum inimigo, mas você sabia que tem pessoas que consideram assim seu inimigo? Você sabia que tem pessoas, irmãos, que elas te consideram o inimigo? Você não tem, mas pessoas te consideram inimigo. Então a Bíblia diz, olha o que diz os inimigos: então disseram os egípcios, ou seja, os inimigos, fujamos da presença de Israel, ou seja, da presença do povo de Deus, porque o Senhor pelejará por... Olha aí que interessante, irmãos, os inimigos reconheceram que eles tinham que fugir, porque era o Senhor que pelejava a favor do povo dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é você que tem que fugir, não, é o inimigo que tem que fugir de você. É que nem o irmão, ele testemunhou hoje aqui, ele disse que lá no trabalho dele, ele estava sofrendo uma perseguição muito grande, uma pessoa acima dele estava perseguindo ele demais, porque o mundo aí fora, ele é assim, porque ele sabe que nós cristãos, nós vamos pegar uma arma, nós vamos agredir, nós vamos xingar, nós não vamos bater de frente, porque nós entendemos que a nossa justiça é Deus. E aí muitas pessoas aí fora querem se aproveitar de nós, só que eles se esquecem que quem peleja no nosso lugar é Deus. E aí o irmão estava contando que ele estava ao ponto de avançar no pescoço do chefe, irmãos, e bater no chefe. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso, porque o prejudicado vai ser você. E ele falou para mim, mas filho, não estou suportando. Eu falei, fique em paz, aguente, Deus vai fazer justiça. Sexta-feira, chamaram o chefe dele que perseguia ele, e mandou ele embora. Saiu de lá humilhado. Ele que gostava de humilhar, saiu humilhado. Posso falar uma coisa para você? Não foge não, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos: o nosso Deus é aquele que tem todo o poder e tem toda a força nas suas mãos. A Bíblia diz que uma certa vez um homem chamado Ezequias, ele recebeu um mensageiro que veio trazer a carta de um rei, e nessa carta estava escrito assim: se você não se curvar ao rei da Síria, eu vou fazer você comer as suas próprias fezes, e eu vou fazer você beber as suas próprias urinas. Sabe o que o Ezequias fez? O Ezequias poderia ter chorado, ele poderia ter chamado seus conselheiros agora, porque tem muitas pessoas, irmãos, que na hora que ela se depara diante do problema, tem muitas pessoas que quando ela se depara diante daquela situação difícil, ao invés dela pegar aquele problema, aquele diagnóstico do médico, aquela mensagem, aquele e-mail, e ela vir na casa de Deus, apresentar a Deus, não, ela começa a ligar para um e para outro, como se aquela pessoa fosse resolver o problema dele. Não vai. O Ezequias pegou aquela carta e ele apresentou a Deus. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que tinha 185 mil
soldados em volta de Jerusalém, esperando amanhecer o dia para poder atacar. Deus enviou um anjo, e sabe o que fez esse anjo? Esse anjo matou os 185 mil soldados. Matou 185 mil soldados. Coloca Deus na frente. Faraó, conforme nós lemos aqui, ele pensou com ele: esse povo é escravo, esse povo não sabe manusear uma espada, ele não sabe manusear um escudo, ele não sabe brigar. Não, vamos trazer esse povo de volta. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmão: aqueles que se levantam contra você, está se levantando contra Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para você: não precisa você brigar, não precisa você discutir, não precisa você ameaçar ninguém. O próprio Deus vai se encarregar de fazer a peleja em seu lugar. E Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Isso significa que Ele é especialista em guerra. Ele nunca e jamais perdeu uma batalha. Por que Ele vai perder a sua? Por que Ele vai perder a sua? Então, amados irmãos, levante a sua cabeça. Você não tem qualquer Deus, não. Seu Deus não é um pedaço de pau, de pedra, de metal. Você não crê num Deus, um Deus qualquer. O seu Deus é um Deus vivo, um Deus poderoso. Você crê naquele Deus que abriu o mar vermelho, que fez fogo cair do céu, e o que Ele puder fazer para mudar a sua história, Ele vai mudar. E eu, como homem de Deus, quero profetizar nesta noite, dando um recado a todos os seus inimigos, seja ele qual for, seja o inimigo chamado doença, seja o inimigo chamado miséria, seja o inimigo chamado desemprego, seja o inimigo chamado problema na sua família, seja o inimigo chamado problema na sua vida sentimental. Deus está entrando na sua peleja para guerrear essa guerra por você. Você não está sozinho, porque essa guerra não é mais sua, mas é de Deus. Se você crê, dá glória a Deus, e aplauda o Rei da glória. Dá glória a Deus, igreja. Amém. Será que você está entendendo o que o Espírito Santo está falando para você hoje? Mas com isso, é difícil entender, eu sei. Eu posso ler para você mais um trecho da Santa Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, irmãos, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Vem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, e aí 1 Coríntios, capítulo 2. Olha que o apóstolo Paulo escrevendo à igreja dos Coríntios. Olha que o apóstolo Paulo ele fala aqui no capítulo 2, no versículo de número 14. Ele diz assim: olha só, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o que, pessoal? Loucura, e não se pode entendê-las, porque elas se definem espiritualmente. Vou falar uma coisa para você: não é fácil entender as coisas de Deus. Vou te dar alguns exemplos. Teve um homem que sofreu uma ameaça de morte, e os profetas queriam matar esse homem, os profetas de Baal. E ele lançou um desafio: faz o seguinte, você clama o seu Deus, eu clamo o meu. O que responder com o fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. Sabe o que aconteceu? Ele orou para que caísse fogo do céu. A pergunta que eu lhe faço: o fogo do céu caiu, igreja? O fogo do céu caiu? Caiu. A Bíblia diz que um outro homem, ele se deparou diante de um rio
estéril, não se podia beber daquelas águas. E esse homem mandou trazer um prato de sal. Ele jogou aquele sal nas águas, e as águas se tornaram saudáveis. Como entender as coisas de Deus? A Bíblia diz, olha aqui para o homem de Deus, que Jesus mandou pegar 5 pães e 2 peixes. Ele mandou colocar em 12 cestos, pedacinho. E ele mandou que aquele cesto fosse levantado. E quando o cesto abaixou, os cestos estavam cheios. Como entender as coisas de Deus? Você sabia que nós ali fora somos taxados como loucos? Você sabia que a nossa fé é loucura? Principalmente para os religiosos, porque para eles não acreditam que o nosso Deus seja invisível, porque nós não precisamos ver Deus para poder crer nele. Nós sentimos e vemos Deus agir na nossa vida, como os testemunhos, como uma pessoa diz: olha, eu fui curada, então Jesus apareceu na saúde dela. Quando uma pessoa diz: olha, eu prosperei, então Jesus apareceu através da prosperidade dela. Quando alguém diz: olha, a minha família foi abençoada, então Jesus apareceu na família dela. O mundo aí fora eles não aceitam, por isso eles precisam de uma imagem de pau de pedra. Nós não precisamos de uma imagem, nós precisamos da palavra de Deus, que diz que Ele é vivo e que Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e será sempre eternamente. Confia em Deus, porque se você estiver debaixo das asas do Senhor, não há nenhuma arma que consiga romper a blindagem espiritual que o Senhor vai colocar na sua vida. E se Deus te proteger, você está livre para vencer e para ser feliz, livre para conquistar, livre para alcançar os seus objetivos. Em nome do Senhor Jesus, Deus tem vitória para você hoje, Deus tem bênção para você hoje. Não acredita na mentira do diabo que diz que você não vai conseguir, porque você vai. Deus está à sua frente, Deus está à sua frente. Por isso que esse mês para nós é o mês da proteção. Você sabia, irmãos, que muitas pessoas estão sendo vítimas do mal? Olha, quem veio aqui sexta-feira viu o demônio falando que ele matou naquele dia muitas pessoas com tragédias e acidentes, que ele matou muita gente com ataque do coração. Quem estava sexta-feira à noite aqui viu o demônio falar sobre isso. E o demônio dava gargalhada. Sabe por que ele dava gargalhada? Porque essas pessoas morreram sem a salvação. Talvez você diz para mim: ô bispo, o senhor está falando sobre proteção, por que o senhor não fala de salvação? Sabe por quê? Porque eu entendo que a salvação começa aqui na terra. Leia Apocalipse capítulo 3. Lá está escrito: ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Até para entrar no céu começa aqui você tem que ser um vencedor. Então deixa eu falar uma coisa para você, amada igreja: você não está só, nunca esteve. Deus está contigo. Não tenha medo, não fuja. Mas foi dada a sentença. Mas, o bispo, foi dada a sentença de morte. Espera aí, o seu Deus ressuscita se preciso for. O seu Deus cura se preciso for. O seu Deus prospera se preciso for. Deus não precisa encontrar nenhuma capacidade humana em você para você vencer. Naquela entrevista de emprego, aonde você tem um currículo e aquele seu concorrente tem outro, talvez até melhor do que você no currículo, você sabe o que vai fazer a diferença? Não é a experiência, mas é Deus. Irmão, Deus, Ele faz toda a diferença, inclusive na vida do filho dele. Por isso eu digo para você:
Você quer proteção de Deus? Você quer que Deus lhe proteja? Você quer que Deus lhe guarde? Você quer que Deus, Ele coloque você debaixo dos seus braços e lhe cubra com o seu manto sagrado e iluminado? Então, confia, acredita e busque a Ele. Mas eu estou cheio de problema, eu estou cheio de dificuldade. Mas, irmãos, posso falar uma coisa para você? Qual é o problema que fica em pé diante de Deus quando Deus vai na frente? A Bíblia diz que Deus estava na frente do povo de Israel. De repente, se deparou o mar. O mar é enorme. O mar era enorme, inclusive, segundo os estudiosos, diz que o fundo do mar vermelho chegava a 500 metros. Sabe lá você o que é 500 metros de água? Imagina a dimensão daquele mar. Só que Deus estava na frente. Só que tinha o mar. Só que quando Deus está na frente, quando Deus vai na frente, até o mar se abre diante dele. Qual é o impedimento que está na sua vida? Qual é o impedimento que está na sua vida? Qual é o desespero? O que está lhe fazendo sofrer? O que tem tirado o seu sono, a sua paz? O que está te deixando assim para baixo? Deus está te mandando dizer hoje aqui. Deus está mandando eu falar para você hoje aqui que você está protegido pelo Senhor. E a ordem foi dada a Satanás. Deus disse em Apocalipse capítulo 9 aos príncipes do inferno. Deus falou em Apocalipse capítulo 9. Deus disse: aqueles que tiver a marca, esses você não toque, Satanás. Deus já deu a ordem a Satanás que você, povo de Deus, ele não pode tocar. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, está aqui, Deus está mandando dizer para você hoje aqui que o diabo não pode tocar em você. Não tenha medo, porque você está protegido pelo Espírito Santo de Deus.